Então a questão está pedindo para esboçar o gráfico e determinar os conjuntos domínio e imagem dessa função. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser obter o domínio, que é o mais fácil. Porque o domínio, uma função, ela sempre tem essa cara aqui, ó. Ela sai de um conjunto A e vai para um conjunto B, certo? Toda função faz esse tipo de coisa. E o conjunto A é o que a gente chama de domínio, certo? Ela está saindo de um conjunto e indo para o outro. A questão é que os valores do meu domínio, para cada valor do domínio, eu tenho que associar um valor para f de x, ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, o A com os pontos 1, por exemplo, 2, 3, e eu vou ter o conjunto B aqui, com outros pontinhos aqui. Todo ponto do conjunto A tem que ter uma associação no conjunto B, ou seja, todo ponto que está aqui tem que levar algum ponto ali. Pode repetir, não tem problema, mas desde que esse aqui não repita, né? Ó, esse elemento aqui pode ter duas associações, mas um elemento daqui não pode associar em dois valores, que não deixa de ser função, né? Mas todo elemento daqui tem que associar um elemento lá, certo? Então todo mundo que está aqui tem que levar elemento lá para ser o domínio. Só que aqui eu tenho um problema, né? Porque se eu considerar, por exemplo, o número... Eu pego 1, por exemplo. Se eu tomar x igual a 1 no domínio, o que aconteceria? Ficaria raiz quadrada de menos 1, né? E raiz quadrada de menos 1 é quadrado, ou seja, seria um número complexo. Então, eu não posso considerar valores que façam isso aqui ser negativo. Então, meu domínio, ou seja, eu só posso tomar valores de x tal que x menos 2 seja maior ou igual a zero. Por quê? Para minha raiz está definida e eu consegui fazer essas contas nos números reais sem ter que usar complexos. Então, eu preciso que isso aqui aconteça para que a função esteja definida. Então, só posso pegar elementos x que satisfazem isso, né? Então, portanto, eu tenho que pegar x sempre maior ou igual a 2. Então, essa aqui é a condição x na qual eu tenho que garantir que todo elemento do domínio seja maior ou igual a 2. Então, a gente diz que o domínio é esse tipo de conjunto aqui, ó, 2 até infinito. Faz sentido? Porque aqui geralmente a gente denota por aberto, né? Infinito aberto. Então, esse é o conjunto A, que é o domínio. Porque qualquer valor de x que você pegar nesse conjunto aqui, você vai ter uma associação f de x. Então, todos esses x estão dentro do conjunto A. O que é diferente de números negativos, por exemplo, né? Que aí vai fazer isso aqui não estar definido. Então, a primeira coisa já foi feita, que é definir o domínio, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é determinar a imagem. E o que é a imagem? É todos os elementos que estão no conjunto B que tem associação de algum elemento vindo daqui, né? Então, seria esse e esse, nesse caso, por exemplo. Então, são valores que eu consigo obter um x que faça isso aqui ser igual a esse f de x, né? Por exemplo, se eu tomo o x igual a 2 aqui, por exemplo, eu vou ter que isso aqui vai sumir, né? Vai ficar raiz de 0, que é 0. Então, fica f de 2 igual a 1. Ou seja, existe um x, que é o x igual a 2, cuja imagem é 1. Então, 1 estaria dentro do conjunto aqui. Então, a gente precisa encontrar todos os valores que é possível obter quando eu faço o x variar nesse intervalo. Concorda comigo que o menor valor possível para esta coisa aqui é 0? Não tem como isso aqui ser negativo, né? Então, eu garanto que x menos 2 é maior ou igual a 0. Mas se isso é maior ou igual a 0, o valor mínimo da função, ou seja, a função atinge o valor mínimo de f de x igual a 1, certo? É impossível a função ser menor que 1. Nunca a função vai ser menor que 1, porque não tem como isso aqui ser negativo. Eu estou sempre somando algo positivo com 1. Ou seja, eu estou dizendo que 1 é menor ou igual a f de x, que é menor que infinito, certo? Ou seja, essa função pode ir para infinito se eu faço o x tender a infinito, né? Então, essa função aqui, ela está sempre nesse intervalo, indo de 1 até infinito. Ou seja, a gente diz que a imagem aqui, que é o conjunto B, vai ser simplesmente 1, que aqui é o intervalo fechado, né? Até infinito. Ou seja, eu acabei de determinar a imagem. Então, esse seria o domínio. De novo, porque x tem que ser maior que 2. Se ele não for maior ou igual a 2, senão a raiz não está definida. Eu não consigo calcular nada ali dentro. Então, eu tenho que garantir que meu domínio só tem elementos maior que 2.
E aqui na minha imagem são todos os valores que eu consigo obter daqui, né? E eu nunca vou conseguir obter números menores que 1. Ou seja, minha imagem é sempre maior que 1 e vai para o infinito também. Então, para domínio imagem é isso. Okay, o que a gente vai fazer agora é tentar desenhar o gráfico disso aqui, né? Ó, para desenhar o gráfico eu vou fazer por partes, tá? O primeiro objetivo aqui é calcular o gráfico dessa expressão aqui, ó. G de x igual a raiz de x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, desenhar o gráfico da raiz de x. Bom, eu poderia dar argumentos de simetria em questão de função inversa. Isso aqui é a inversa da função x². E fazer reflexões em torno da reta y igual a x e tal. Só que eu acho que vai ser um pouquinho complicado e talvez isso valha a pena explicar presencialmente, né? Mas essa função aqui que eu quero desenhar o gráfico primeiro, porque ela vai me auxiliar a desenhar o gráfico disso aqui. Então, ó, vamos ter uma ideia do que está acontecendo. Eu vou ter os eixos, certo? E aqui está ponto 0 e eu vou pegar alguns pontos. Eu vou pegar o ponto 1, aqui vai ser mais ou menos o ponto 4, aqui na frente vai ser o ponto 16. Então, vamos calcular o que seria a função de g de x nesses pontos. Se eu botar x igual a 1, raiz de 1 é 1. Então, onde tem 1 vai estar 1. Raiz de 4 é 2, então estaria mais ou menos aqui. Raiz de 16 é 4, então seria um ponto mais ou menos aqui. Se eu pegasse o 64 que está lá na frente, seria 8, né? Então a função, ó, o gráfico da expressão raiz de x tem uma cara mais ou menos assim, ó. Ela vai crescendo cada vez mais devagar, tá vendo? Então seria essa mais ou menos a cara da função raiz de x, certo? Agora eu vou tentar desenhar o gráfico dessa expressão aqui, ó, h de x é igual a raiz de x menos 2. Ó, eu vou tentar dar um argumento para ver se eu ajudo em questão de translação. Então, o gráfico disso é nada mais que a translação desse gráfico. Por quê? Bom, a gente sabe que raiz de 4 é igual a 2, né? Então, ó, onde está o 4, eu desenhei o 4. Na verdade, ficou fora de escala, mas imagina que eles estão alinhados. O 1 vai estar mais ou menos aqui, o 16 vai estar mais ou menos aqui. E o que está acontecendo? Para eu obter o raiz de 16, que é 4, eu preciso botar o x igual a 18 aqui, concorda? Ó, quando x igual a 18, eu vou ter que h de 18 vai ser igual a raiz de 16, que vai ser o ponto 4 aqui, né? Então, eu estou falando que esse gráfico ele vai transladar um pouquinho para a direita, ó. Onde era o ponto 16 e 4, vai se tornar o ponto 18 e 4. Então, esse pontinho aqui, ó, ele vai transladar 2 unidades para frente. Então, ele vai vir para cá. Da mesma forma, o ponto 4, ele, para se obter raiz de 4, eu tenho que botar x igual a 6. Então, ele também vai ser transladado 2 unidades para frente. No fundo, eu estou te falando que todos os pontos vão ser transladados 2 unidades para frente. Esse menos 2 significa que você está transladando 2 unidades para a direita. Então, onde é 0, o que você precisa para que x que faz o raiz de x menos 2 ser 0? X igual a 2, né? Então, ele é 0 no ponto x igual a 2. Então, ó, é basicamente a mesma curva lá em cima, só que transladado 2 unidades para a direita, porque para obter o mesmo x que você tinha de raiz de x, você tem que pegar 2 unidades na frente, porque aqui está subtraindo, né? Onde era 16 aqui, que você obtém por raiz de 16, você vai ter que botar o x igual a 18. Então, esse ponto que era 4, 16, vai ficar 18, 16. Transladou apenas na horizontal 2 unidades para frente. Então, esse é o gráfico de raiz de x menos 2. Ó. Agora, a gente vai acrescentar o gráfico disso, o valor mais 1. Eu vou somar mais 1. E o que isso faz com o gráfico? Para cada ponto, eu estou simplesmente acrescentando 1 no valor de y. Então, eu vou transladar agora na vertical. Eu vou fazer todo mundo subir uma unidade para cima. Esse ponto sobe uma unidade, esse ponto sobe uma unidade, esse sobe uma unidade. Aqui, onde era 0, vai passar a ser 1. Onde era 2, vai passar a ser 3. Onde era 4, vai passar a ser 5 e assim por diante. Então, o gráfico disso aqui vai ficar um pouquinho transladado tanto para a direita quanto para cima, certo? Então fica algo desse tipo. Eu vou inclusive mostrar no GeoGebra para poder fazer mais sentido.
Ó, então eu vou usar esse programa aqui para desenhar gráficos. Ó. A primeira coisa que eu tinha feito era obter o gráfico da raiz de x, que era algo desse tipo, certo? E depois eu transladei todo mundo 2 unidades para a direita. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para a gente poder ver isso aqui melhor. Então o que eu fiz foi calcular depois a raiz quadrada de x menos 2, ou seja, eu estou falando que vai transladar 2 unidades para frente. Então isso aqui é a raiz de x menos 2. E depois eu vou pegar essa função laranja e subir uma unidade para cima, que era a função 1 mais raiz quadrada de x menos 2, que é o gráfico que a gente quer obter, né? Ou seja, seria essa função em roxo aqui, ó. O gráfico que a questão pede é isso aqui. 2 unidades transladadas para a direita, 1 unidade transladada para cima. Então, a gente começa com a raiz de x, translada 2 unidades para a direita, translada 1 unidade para cima. Sempre que você acrescenta uma constante numa função, você está transladando para cima ou para baixo. Se a constante for positiva, para cima, se for negativa, para baixo. E quando você adiciona no alguma outra função, tipo aqui está dentro da raiz, né? Então, está junto com x. Aí o que vai acontecer é que você vai transladar horizontalmente. Enfim, no geral é isso.